Olá, irmãos, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje nós estamos aqui para falar da revista Uns aos Outros, a 8ª unidade, a lição de Perdoem uns aos outros. E tenho o privilégio de estar aqui ao meu lado Robson, Anselmo. Nós vamos conversar, falar sobre esse tema perdão, a importância, como lidar com o perdão. Quero te convidar, fique conosco, comente, nos dê feedback e vamos crescer juntos. Quero convidar o Anselmo para orar conosco. Claro. Obrigado, Deus, por esse tempo tão precioso, contigo, com os irmãos, com as irmãs, em comunhão, como o Senhor se alegra e faz com que vivemos. Abençoa-nos, ajuda-nos, Espírito Santo. Fala a nós, fala a quem vê, a quem ouve, o teu querer, a tua vontade sobre esse tema central da vida cristã, da tua igreja. Um tema totalmente embutido no amor do Senhor por nós, de nós por ti e de nós uns aos outros. Em nome de Jesus, nos guia aqui, Senhor, para a tua própria glória. Amém. Amém, Jesus. Amém, amém. Quero compartilhar com vocês um versículo base. Tem vários versículos que vai falar sobre perdão, mas quero ler Colossenses 3,13, que nos fala assim: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem igualmente uns aos outros. Então, Anselmo, fala pra gente o que é o perdão, então. Que desafio, né? Mas que privilégio também. Para a gente começar aqui, o perdão é algo totalmente intrínseco à pessoa de Deus, ao caráter de Deus, e deve estar também ao nosso, como filhos de Deus. Pessoas que servem a Jesus, que obedecem a Jesus, que temem a Jesus. Perdão é uma forma de viver inevitável do cristão, é um estilo de vida, é uma decisão que Deus, do seu trono, da sua própria vida, emana dele para o seu povo, para a sua igreja. E por isso eu quero ir lá na origem. O perdão começou lá na origem, aliás, antes da origem. E eu queria ler 2 versículos, posso? Rapidamente. Opa. Gênesis 3:21, bem curto. Após o pecado, então, o que Deus faz? Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Aqui Deus já está iniciando, dando sinais do seu amor, da sua compaixão, da sua misericórdia, do seu perdão por nós. Tirando a nossa vergonha, nos vestindo com vestes adequadas. E o outro, Efésios 1, de 3 a 5. Quando o apóstolo Paulo ali faz essa declaração maravilhosa aqui, no início dessa carta linda. Efésios 1, de 3 ao 5. Me acompanhe, por favor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja, segundo a sua autoridade. Então, antes da fundação do mundo, Paulo nos deixa claro aqui que o Senhor já nos tinha perdoado. E por isso Jesus, aqui no início da nossa revista, né, Júlio e Robson, ele dá a oração do Pai Nosso, porque a coisa é comunitária. É nossa dele conosco e é nossa dele com nós, com todos nós. Aproveitando, pegando esse gancho de gente que você leu, que me chama a atenção é que quando Deus formou o homem, né, se você andar mais um pouquinho, viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. Então, Deus, quando ele fez o homem, ele não fez o homem para ficar sozinho, ele fez o homem para ter relacionamento, principalmente com Deus. E depois, Deus fez para ter relacionamento entre as pessoas. E é aí que depois do pecado que você mencionou, que aparece o problema. Foi depois do pecado, né? Que quando o homem pecou, ele perdeu a vestimenta da glória de Deus. Então isso começa o problema do homem com o relacionamento. É onde que aparece mágoa. Paulo descreve também
sobre a natureza humana, natureza do ser humano. A natureza humana que Paulo pegou foi lá em Romanos 3,10, que ele começa a falar, né, sobre a maldade do coração do homem, né? Então ali é onde começa, exatamente, foi depois do homem ter pecado, que começou no coração do homem toda essa maldade. E aí tem um problema do relacionamento. Quando tem um problema do relacionamento, é onde precisa da misericórdia de Deus, como você falou, para ter o perdão entre as pessoas. Então deixa eu fazer o vínculo aqui. Você trouxe duas perspectivas. Uma começou no início, e esse início antes da humanidade existir. Segundo Paulo, lá em Efésios 3. E algo que nos remete assim, Deus já poderia ter desistido, né? Perdão, Efésios 1, de 3 a 5. Exatamente. Poderia ter falado, não quero esse pepino para mim. Exatamente. Foi legal que o Robson trouxe, porque ele conceituou o seguinte: o perdão é uma resposta, mas qual a pergunta? Qual a falta? Qual a falha? Perdoar o quê? Perdoar por quê? E aí vem essa pergunta. Por que perdoar? Por que perdoar? Porque o próprio Jesus Cristo, ele, no Sermão da Montanha, no Pai Nosso, ele fala, ele nos dá uma mensagem, uma orientação. Vamos ler lá? Ele começa no versículo 12. Mateus 6,12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ele ainda continua falando, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então, ele nos dá esse ensinamento, que precisamos perdoar para que nós possamos ser perdoados pelo Pai Celestial. Nessa perspectiva de podermos ser perdoados, tem algum modelo, tem alguma referência, então, de como perdoar? Temos o próprio Senhor Jesus, que na cruz, após sofrer tudo que sofreu, após ver uma vida perfeita de amor, de compaixão, de graça, de misericórdia, de só fazer o bem, ainda assim, injustamente e falsamente é acusado como um criminoso, sendo o mais justo humano que já existiu, porque ainda sendo Deus, era também homem. Vai à cruz e lá na cruz a frase símbolo de que, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Ah, mas era Jesus, né? Era Deus, era Jesus, era Deus em forma de homem. Tá bom, mas aí nós temos o Estevão, lá em Atos 7. Temos o Estevão lá em Atos 7,60, repetindo a mesma fala do Senhor Jesus. Então nos é possível. Como nos é possível? Em Cristo nos é possível. Por Cristo nos é possível. Sendo nova criatura em Cristo Jesus. Tendo Jesus como nosso modelo. A referência, o modelo, nosso modelo é o Senhor Jesus. Principal, primário, para tudo, né? Em todas as outras mutualidades, quanto mais essa aqui, o perdão. Não é fácil, né? A gente começou aqui, já fomos Esse direto. É um ponto que eu queria entrar, não é fácil, porque tá tudo muito legal. O conceito é bonito, bacana. Exatamente. Mas e aí? Como que fica nisso na relação com o pai, por exemplo, que abandonou, que abusou? Como que fica com o vizinho, com aquele som infernal de manhã, tarde e noite? Como que fica... Porque assim, tem algumas pessoas a serem perdoadas, né? Sim. Tem aquelas que me ofendem, tem as que eu ofendo. Sim. E tem também eu me perdoar. Exatamente. São duas relações de ofendido e ofensor, mas tem uma relação consigo mesmo de lidar com essa questão de perdão. Então aí está num momento que assim, sentimentos vêm, situações às vezes das piores possíveis, difíceis até de ouvir. Como que fica o perdão na prática com as emoções à flor da pele? O Robson é mais experiente, tem mais filhos, ele vai mandar bem nessa aí. Não, a gente não foge do modelo de Cristo, né? Porque se a gente analisar na caminhada com os discípulos, né, nós temos aquele que traiu a Jesus,
temos aquele que eram discípulos que estavam com Ah, Jesus, participaram escolhidos. com Jesus, escolhidos. Caminhando Eles ali com caminharam eles 3 anos 3 com anos. Jesus. Então, teve um que negou Jesus, Pedro, teve um que traiu Jesus, mas mesmo nessa... Teve 10 que abandonaram, né? Sim, 10 que Fugiram, abandonaram. Então, sobraram ninguém. Ninguém. Então, mesmo nessa caminhada, nós vemos que Jesus Cristo, ele quando ressuscitou, ele entrou no cenáculo com os 11 lá dentro, né? Então, ali ele pôde transmitir, né, para todos eles esse amor que ele tinha, porque através do amor, que é o relacionamento, o amor, ele é diretamente ligado ao perdão, né? Então, Jesus Cristo nos ensina isso, né? Mesmo ele passando por toda a dificuldade com os seus 12, estavam próximos a eles, mesmo assim ele teve condições, ele, como homem, ele perdoou, né? E como Deus, ele derramou seu amor sobre todos os 11, né? Isso me faz pensar assim, é natural então esperar que haja falha do outro lado do nosso relacionamento. Imagina. Que isso? Porque Jesus poderia ter falado, vai ter um Judas aqui, vou tirar ele, né? Por que não? Ele poderia ter feito isso. Poderia. Né? Tem todo E aí, o poder. aí eu vou voltar lá no princípio que você falou. Lá no princípio já poderia ter falado, chega, nem vou começar. Resolvido. E Jesus andando na terra falou, chega, nem vou começar com Judas. Mas foi caminhando com ele. Né? E são os 12, né? Os 12 pisaram na bola nesse sentido de Jesus estar num momento de muita dor, muita aflição. Um momento de estar só, e só Deus estava com ele. Sim. Mesmo assim, a palavra nos fala que ele nunca pecou, né? Ou seja, já liberou o perdão durante, né? Foi antes de começar, durante a caminhada ali, no trono, na terra, e decidir perdoar. Como que fica o sentimento? Como que lida com isso? Então, Júlio, a gente só ama porque ele amou primeiro. A gente só perdoa porque ele nos perdoou primeiro. Ele é sempre o fundamento, ele é sempre a essência. É Deus, é a pessoa de Deus revelada na sua palavra e na pessoa de Jesus. E só nos é possível isso com a nossa vida escondida nele, com a nossa vida sendo vivida a partir dele. E um outro versículo que nós temos como fundante para essa temática é Efésios 4, o 32, mas eu vou ler o 31 também. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia, ou seja, coisas antigas, coisas carnais, coisas mundanas, coisas do homem sem Deus. Mas no 32, ele fala antes, ou seja, primeiro 31 longe, mas antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. A coisa gira em torno dele, a nossa vida é em torno de Cristo, da pessoa e da sua obra. Só nos é possível, Júlio, Robson, com Cristo centrado em nosso ser. Você sabe, não há como, eu não tenho essa condição, essa capacidade, porque eu não quero muitas vezes amar e muito menos perdoar. Mas eu faço isso por fé e obediência, por causa do amor dele por mim, e eu, para amá-lo sinceramente, de verdade, eu preciso obedecê-lo. E ainda que, a gente estava conversando aqui antes, ainda que o melhor sempre é fazer tudo por amor, assim, com o espírito voluntarioso de amor. Mas ainda que isso não aconteça, eu preciso estar ciente de que eu devo perdoar. E eu creio que nessa medida, nesse processo, divinamente o Espírito nos vai enchendo desse amor. Se ele faltar, se eu estou cheio do Espírito e temo a Deus e obedeço, por fé, o Espírito traz o amor no processo. Pegando esse gancho aí, então você quer dizer que para a gente poder ter uma vida de perdão, eu preciso viver a Cristo cheio do Espírito Santo. Inevitável. Para a gente poder conseguir
ter perdão na nossa vida constantemente. É o que Você a faz palavra lembrar, nos guia, nos Jesus garante. fala que ele é água viva, Isso. né? Pão da A gente vida. tá com, Água. Opa. com água e é isso mesmo. A questão de eu ser lavado por dentro e também ser renovado. Tira o que está ruim É verdade. e mantém o amor. A analogia é linda, né? É isso aí. Fantástico, água viva, né? É isso. Ela realmente transforma de dentro para fora. Maravilhoso. Aí, eu vou lembrar assim, sobre esse aspecto, né? Do perdão. Vou lembrar algo prático que aconteceu na minha história, que foi com meu pai. Então, assim, minha vida inteira com sentimentos ruins contra meu pai, com ódio, revolta, ira, porque basicamente aquela questão de beber, e aí tudo desanda, né? E aí minha mãe e eu, desde que eu era bebezinho, só nós dois, e ele nunca fez parte da minha vida, né? E isso impactou muito meu coração. Então entrou muito sentimento de revolta, muito sentimento ruim. E na hora que você vem trazer o aspecto, né, desse Deus que entra e a fé de acreditar no perdão, de mudar, as duas ainda estavam lá. É muito legal, né? As duas ainda estavam lá. Não foi um momento de amar o meu pai, que eu nunca vi. E nunca o toquei, nunca pude falar pai, né? Nunca pude viver a beleza dessa relação. Mas eu vivi o distanciamento, a ruptura, toda a dor dessa ruptura. Então, esses eram os únicos sentimentos que viviam lá dentro de mim. Mas teve um dia que é isso que você falou. Teve um dia que falar, beleza, vamos arrumar esse negócio. Aí eu orei, né? Nunca vi meu pai. Orei falando como se tivesse assim, igual a gente está conversando aqui, né? Sim. De falar, pai, isso, colocando os pontos, né? Que das legal. dores. Que legal. É. Ó, o que você fez ruim pra minha mãe, o que você fez ruim pra mim, né? De nunca nem poder falar pai. Algo que é simples para quando a gente tem, né? Sim. E essas dores pontuando, sentimento vindo e sentimento de choro. Mas ao passar por esse processo de falar, pai, é isso, eu te perdoo. Cara, aconteceu isso. Porque esse processo Maravilha. é um processo de fé mesmo. Não há como. O sentimento não é como eu perguntei, pô, e como fica o Muito sentimento? legal, Júlio. O sentimento era ruim, não era nada agradável. Quando eu fiz esse momento de oração de ganhar perdão pro Não meu é. pai. Não Não é. era. Existe sacrifício. E um sentimento de décadas. Não, Eu tinha mais de 20 anos já. É importante que isso aí demonstra a confissão. Que você confessou aquele sentimento que ficava preso e isso fazia com que você não pudesse se libertar e não perdoar o seu pai. Desde o momento que você É isso colocou mesmo. para fora, aonde que com certeza você poderia estar no lugar fechado, só você e Deus. É nesse momento da confissão do teu sentimento que você realmente aliviou seu coração, aonde que entrou o amor de Deus, porque você, como uma pessoa que busca a palavra, você recebe isso de Deus. Então, e é nesse momento que Deus fez a transformação na sua vida em relação ao sentimento. E para mim, assim, eu penso o perdão como uma grande tesoura. E a imagem que me deixa preso à falta do perdão é uma imagem de uma bola de ferro grandona com uma corrente amarrada no meu pé. É uma boa ilustração. E esse perdão é essa tesoura fantástica que ela chega na corrente, corta. E quando corta a corrente, desfaz toda a corrente que estava no meu pé, a bola de ferro que me prendia. Porque imagina você andar, muito menos correr com uma bola de ferro gigantesca. Você não flui. E aí é outro aspecto da falta do perdão, ou a vivência dessas dores, esses sentimentos dentro de nós, né? Não vivemos o que Jesus falou que veio fazer. Quando ele fala, vim para que tenha vida. E essa em abundância. E abundância.
como que eu vou correr? Como é que eu vou ver essa vida presa com uma bola que eu tento andar? Possível. Isso, assim, trazendo o aspecto novo do meu pai, era realmente trazer muitas coisas. Trazia medo sobre eu ser pai. Não tem fim. Não tem. Isso não tem É fim. uma avalanche de coisa ruim. João 8,32, né? E conhecereis a verdade. E a verdade E a verdade vos libertará. E Jesus é a própria Sereis verdade. verdadeiramente Depois no livre. 36, se pois o Filho vos libertar, Exato. verdadeiramente sereis livres. E aí um gancho cara, não sinto mais nada de revolta com meu pai. É maravilhoso. E Júlio, e você tá aqui, ó. Impressionante. E não é assim, não sou eu. É esse amor que entra, que corta, que rompe, que... Sabe, nova palavra que Sim. você falou, fé. Fé e A obediência. perspectiva dessa fé, De dessa fé. obediência. Que a coisa vai gera- acontecer na obediência. E esse estado que eu me encontro agora completamente, não somente livre, mas entra em abundância, Nossa, maravilhoso. porque entra em abundância no meu relacionamento com meus filhos, comigo Sim. mesmo. Com todos? Com tudo. Todos e tudo. Então, entra num nível que fala, eu enxergava o que eu vivo hoje lá? Não enxergava. Não, Só imagina, enxergava a obediência, imagina, só sim. enxergava a Isso. direção. Ah, Júlio, e tem a ver com o ponto 3 aqui, a gente já indo do meio para o final. É possível perdoar sozinho e tal? E a Bíblia declara que não. Mas e no seu caso? E no caso do Júlio? Deu exemplo maravilhoso aqui. E nós nem combinamos, hein? Mateus 18, 15 e 17 fala para ir tratar a questão da ceia. Vai lá, tem alguma coisa para acertar antes da ceia? Vai lá, trata, esteja puro, esteja limpo. Pô, mas não é possível. Não tenho pai, não tenho a pessoa, não sei. Como é que eu faço? Faz dessa maneira. Há que ter um relacionamento. Como a oração é a base aqui do início da lição, Sim. o tempo inteiro o Senhor nos leva para a relação. Não Sim. dá, cristianismo, evangelho, não é ilha, não é sozinho, não é fácil, tem a ver com sacrifício e tem a ver com o prazer da relação, da comunidade, do comunitário. Tudo é nosso, o pão, o pecado, o reino. Até um significado de Jesus, Emanuel, né? Deus com quem? Contigo? Comigo? Conosco. Deus conosco. Até pegando essa tua palavra, quando alguém tem algum problema com outra pessoa que precisa pedir perdão e não sabe como fazer, a referência é a cruz. Começa por ali. Porque Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário por mim e por vocês e por você. Então, ele substituiu. Sim. Essa condenação era nossa. Mas Jesus, ele morreu para perdoar os nossos pecados. Então, essa tem que ser a referência. Poxa, eu tenho um problema com meu irmão, como é que eu vou fazer? Olha para a cruz. É ali onde que a gente tem que aprender o que fazer para poder perdoar. Como tudo que nós já falamos aqui, a cruz é a nossa referência para a nossa vida. Porque há um conceito até para o perdão, de que tem a ver conosco. Tem, mas não é o principal, não é a essência. A essência do perdão, como a essência de Deus e do Evangelho de Deus, é o doar-se, é o dar. Então eu não é errado se eu fico, o que me aprisiona? Mas ele merece, ele pode, mas eu não consigo. Eu fico em várias justificativas comigo mesmo. Por isso a importância de ir à cruz, de ir ao outro. Porque o Senhor quer que a gente tenha uma relação de humildade também. Isso, o perdão, ele ensina a ser humilde. Tanto o pedir perdão, quanto o dar, o oferecer o perdão. É tudo relacional. Por isso que eu achei muito legal atrelar a mutualidade, o tema do perdão, com a oração, né? Foi muito bacana, foi muito legal mesmo. Porque tem a ver com tudo isso, sabe? Com a relação. Porque, voltamos para o início. Perdoar por quê? Perdoar quem? O que tem a ver com perdão? Só perdoa quem se relaciona. Ou quer se relacionar de uma maneira abundante, livre. Isso é maravilhoso, isso é vida. Isso é vida. Nós estamos falando também, conversando um pouco sobre isso. É vida abundante. Então que bênção, que maravilha. Esse aspecto da relação entre perdão, amor, o próximo. Qual a relação perdão e amor? Como que fica isso? Um existe sem o outro? Não. Como a gente já até conversou, né? O perdão, ele está intrinsecamente ligado ao amor.
Por quê? Jesus Cristo nos convida a amar o nosso inimigo. Certo? E ao mesmo tempo, quando a gente ama o nosso inimigo, é porque a gente cumpre o mandamento dele, que a gente primeiro nos ama o próximo como a si mesmo. Pô, ele é meu inimigo, ele bateu na minha face, eu dei outra face, ele bateu de novo, mas eu o amo porque eu me amo. Então, esse é o convite de Jesus Cristo, que é difícil você amar o seu inimigo, né? Mas desde o momento que a gente ama, a gente consegue perdoar. Então a relação, para mim a relação é muito próxima. Então eu perdoo aquele que eu amo. Brotar amor, naturalmente vai brotar perdão. Isso aí. Vamos para um encerramento. Vamos. Dá para a gente continuar aqui. Eu só posso lembrar aqui, Júlio, Lucas 7, né? Lucas 7, Jesus conta uma história que ele é convidado pelo líder judeu para ir à casa dele. E esse convite, como a gente sabe que ele é público na época ali, Sim. todos podiam só chegar ali. E foram. A mulher, o ensinamento da história da mulher lá, que lava, lambuza, chora no pé dele, lava, seca ele com os cabelos. E ele dá o exemplo para o líder ali e fala, olha, quem muito amou, muito é perdoado. Então tá intrínseco, tá interligado, é indissolúvel. Perdão, amor, digamos assim, é um sinônimo e faz parte do caráter de Deus e é um caráter atributivo. Ele é atribuído a nós. Essa é a essência do caráter. É um dos atributos de Deus que nós podemos ter, que nós temos em Jesus Cristo, sendo novas criaturas. 2 Coríntios 17 e Romanos 8. 2 capítulos aí para você ver. 2 Coríntios 5 e Romanos 8. Legal. Suas últimas palavras sobre perdão nesse momento, quais são para o nosso público? Que nós devemos sempre ter como referência, modelo a Jesus Cristo, né? A nossa referência, quando a gente achar que nós não estamos conseguindo perdoar, sempre olhar para a cruz do Calvário, porque ali foi onde Jesus Cristo nos perdoou, dando a sua vida, né? E continuar a nossa caminhada, sempre buscando a Jesus Cristo até o final. Legal. Mateus 6, 14 e 15. Disse Jesus, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Liberdade só em Jesus e vida livre em Jesus é vida de amor, de compaixão, de graça e misericórdia. Não cabe espaço para falta de perdão. É inevitável, é impossível. Perdoe. Esteja pronto a perdoar para também estar pronto a receber o perdão. Nós somos como você. Passamos pelas mesmas dificuldades. Cada um tem a sua história. Isso é uma verdade. Cada um tem um desafio para lidar com o perdão. Isso é uma verdade. Porém, nós falamos aqui algo que é desafiador para nós. É algo tão profundo que a gente sentou, vamos conversar sobre esse tema de perdão. Vamos conversar, na verdade, sobre amor. Tem momentos que é realmente difícil para eu perdoar pessoas, situações, porque eu ainda não tenho amor suficiente para essa pessoa. E aí eu faço uma autorreflexão e procuro entender por que me falta amor, por que me falta a condição de amar essa pessoa. Queria te convidar a refletir sobre as pessoas, situações que te tiram do sério, que você não consegue perdoar. Olhe para dentro e traga Jesus junto. Eu acho que esse é o ponto, Júlio. Desculpa. Esse era o ponto. Se você está numa situação dessa, de dificuldade, considera isso que o Júlio disse. É você com Deus. O obstáculo está aqui, nessa relação primeiro, entre eu e o meu Deus. Porque eu não consigo me relacionar numa relação de amor e perdão aqui, é porque eu tenho um problema aqui. Legal. Tá, Joia, obrigado. Foi muito legal a conversa com vocês. E que legal fazer essa aula de relação, se relacionando. Muito legal. Assim, entre amigos. Eu agradeço a oportunidade e o convite. Espero que você tenha gostado. A gente quer seu feedback, especialmente as pessoas que são da nossa comunidade. Quem não é da nossa comunidade, você é bem-vindo nos visitar. Quem não tiver condição,
Guarde sempre a mensagem. Amor, perdão, perdão é amor. Eu vou orar para a gente encerrar, tá Por bom? favor. Deus, obrigado porque o Senhor é referência, é o modelo, é tudo sobre o que é o amor e o que é o perdão. Amém. É realmente desafiador amar e por isso é desafiador perdoar, Senhor. Que a gente possa desfrutar da Tua vida em nós, de Jesus Cristo, Emmanuel, Deus conosco, de tal forma, Pai, que nas nossas entranhas, aquilo que ainda é difícil perdoar, o Senhor tenha total liberdade, flua e transforme nosso interior, ao ponto que transborde para fora e a gente possa tocar nas pessoas que nós ofendemos de uma maneira amável para resgatá-la com um pedido de perdão. Sim, E que a gente também possa tocar naquelas pessoas que nos ofenderam, mas que a gente possa tocar com liberação do perdão e as pessoas de todas as nossas relações possam perceber que o Senhor, o amor, estará em nós e está fluindo através de nós, ao ponto delas serem libertas de seja qual for o lado dessa relação que necessita perdão. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu perdão, Obrigado, Senhor. porque hoje a gente pode estar aqui e tocar nesse tema e festejar os perdões que nós podemos liberar para as pessoas, mas também por tantas pessoas que liberou perdão por nós. Obrigado por sermos amados por essas pessoas também. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém.